Meus amados, graça e paz, eu peço perdão aí por causa da chuva, o sinal está muito ruim. Eu gostaria de fazer uma oração rapidamente em nome de Jesus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, livra do mal, pois teu reino, o poder e a glória para sempre. A paz do Senhor, Adriana Flávia, minha amada, a todos os irmãos. Eu estou fazendo, irmão José, fazendo essa oração, porque está chovendo bastante, o sinal às vezes não está bom. Então, para não ficar muito tempo e não cair, eu vou ser breve e vou estar falando. Né? A palavra diz no Salmo 119, 105, lâmpada para os meus pés, luz para os meus caminhos, é a tua palavra. Então a gente precisa estar na direção da palavra de Deus. A palavra de Deus, a palavra diz que Satanás tenta pôr por terra, tenta enganar, tenta torcer, tenta ludibriar, né? Ele tem que se passar por anos de luz. A palavra de Deus, o que está escrito, é o livro sagrado, é ela que nós temos que cumprir, ela é a boca de Deus na terra. Deus não profetiza pelo seu Espírito sem a palavra. Deus não criou nada sem a palavra. A palavra é vida, a palavra é pão, a palavra é água viva, então esse pão diário nos traz a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela não muda. Aquilo que Deus falou, determinou, é a palavra que vai nos orientar, é a palavra que vai nos dar luz. É uma coisa que nós temos que entender que a lei, ela nos aponta para a graça. A lei, ela nos orienta à graça. A lei, ela é um ensinamento, uma preparação de Deus a um caminho de volta. Né? Então, um dos versículos que Jesus disse, dentro de Israel, temos que entender o que é dentro de Israel. Primeiro que o povo judeu foi um povo que sempre temeu a Deus, esse é o primeiro ponto. Né? Então, nas nossas orações, temos que orar por eles, porque nós, orando por eles, estamos orando por nós, porque nós somos judeus em Cristo Jesus. Nós somos filhos de Abraão. Então, nós somos um povo, só um povo. E o povo escolhido é todos aqueles que entram no contexto da vontade de Deus. Esse é o ponto principal. E Jerusalém, Israel, é o ponto do centro da terra. Tremenda, né? O ponto do centro da terra. Por isso Jesus escolheu, Deus escolheu Jesus com o Espírito Santo para que iniciasse a obra dali. Poderia ser em outro lugar, mas é uma questão de preparação, de retorno, é uma questão de preparação da amizade de Deus com o homem. Né? Muito bom, né? A amizade de Deus, o próprio homem se ausentou. Então, por isso a gente entende o amor de Deus, de ter a sua misericórdia em tudo que nós fazemos, tudo que nós erramos, em tudo que nós falhamos. Deus entra com a misericórdia, Deus entra com o seu amor, que é incomparável, incontestável. Não é amor eros, carnal, mas amor filéu, amor que dá vida, amor que está acima de qualquer amor humano. Diz assim, eu sou bonzinho, eu dou um presente para as crianças. Isso é apenas uma gota de um oceano da palavra amor. Mas fazendo isso, temos o galardão, lógico. Mas o amor de Deus é incomparável. Ninguém tem. E por isso nós entendemos os tempos em que vivemos da graça. Que tudo houve uma preparação. Que somos o povo de Deus. Nós temos que estar atento a isso, irmã Rosa Oliveira, irmãos que vão entrando aí, irmão José, Deus abençoe o senhor,
missionária Dairosa, Deus abençoe a todos aí. Né? O sinal, às vezes, pode não aparecer os nomes, me perdoe, mas a todos que participam dessa live. Então, o amor de Deus, a luz, a lâmpada, né? Por que o Senhor compara o Espírito Santo como luz? Porque é espírito de vida e não de morte. É espírito de vida eterna e não momentâneo. Tem outra. Deus é mente eterna, como Moisés falou. Deus é infinito. Deus é incomparável. Deus é ilimitado. É preciso entender esses pontos principais. Deus é ilimitado. Deus é incomparável. Deus é eternamente. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é que nós temos que entender que Deus, nada que Deus fez, preparou o retorno de Diaconisa Valquíria, nada que Deus fez foi sem olhar para o retorno, pela restauração, pela remissão, pelo vitupério, pelo amor de restauração. Isso que nós temos que entender. O Evangelho, ele não pode ficar só um momento de tomar um copo d'água. Então, quando Jesus oferece, eu gosto muito, quando Jesus oferece para aquela mulher, pede água, na verdade ele pede, ele provoca ela. Ainda que ele está cansado, ele é Deus, a gente às vezes vai muito pequeno no entendimento, muito pequeno fica na nossa razão. Mas se a gente olhar ali espiritualmente, Jesus senta no poço ao meio-dia, não é simplesmente, ele está cansado, está com sede. Ele tinha que ser 100% Deus, não pode tirar isso, porque a palavra diz 100% homem, mas ele é 100% Deus, entendeu? Então ele poderia estar saciado da sede a qualquer momento, porque os anjos lhe serviriam. Mas ele senta ao poço de Sicar. E ele atende a uma mulher e ele diz para ela, me dá água. E ela diz, como, sendo tu judeu? Ela começa a reclamar, diz, é uma reclamação, né? Sendo tu judeu, pede eu que sou samaritana, os judeus não se comunicam, toda aquela questão humana que a gente tem de ideologias. O grande problema é que a gente pega a religião e a gente bota as ideologias nossas juntos e a gente mistura tudo. Não, temos que ter Deus. A palavra diz, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Se não falha a memória, é Salmo 33. Então, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Deus deve estar no governo. Não há conversa fiada que possa dizer para um cristão, seja qual for, da maneira que for, qualquer homem que entende, quer Deus, né, entende que Deus é o seu governador, Deus é o seu orientador, que vai dizer, não, Deus não tem que dar, Deus tem que estar presente em tudo. Chamar o nome de Deus em vão é torcer a verdade, é enganar, é ludibriar com a verdade, usando a verdade por mentira como se fosse verdade. Esse é o perigo. Bom, a lâmpada, a luz, lâmpada, o Senhor tem o candelabro, eu não vou entrar nele agora porque não dá tempo, mas a questão do candelabro, né? Então, quando nós sabemos que na lei, só o sacerdote poderia ter a presença de Deus, buscar a presença de Deus, buscar a resposta de Deus, buscar a orientação de Deus para o povo. Esse é o sacerdote. E ele não fazia isso sem preparação. Sem preparação. Então primeiro houve a tenda do tabernáculo, que o Senhor ordenou Moisés a fazer, e aí tinha a entrada do pátio exterior para o pátio interior. Exterior, você sabe, você chegou, tem que entrar. Então tem o pátio interior. Então ele entrava no pátio interior já preparado. Ele já vinha de jejum, de oração, de comunhão com o Senhor. Então ele traz a oferta do povo e a dele, para ele
no pátio interior, passar pelo altar à direita, o altar de sacrifício, porque o sangue está o segredo. O sangue está a vida, a palavra diz. A vida está no sangue. O sangue é um mistério de Deus. O sangue, eu estou falando, é mistério, não dá. A gente pode ir pela medicina, Deus usa os médicos, a medicina, tudo isso foi Deus que deu. Mas nós temos que falar, é o segredo, há segredos de Deus que nenhum homem explica, nem eu, nem ninguém, só Jesus. E muito dentro, entre linhas, porque a gente tem coisas que são, como o apóstolo Paulo falou, são coisas inefáveis, que ao homem não convém, né? E talvez a gente vai fazer loucura. Então o sangue está o segredo da vida. E o outro é o Espírito de Deus. O Espírito de Deus, ele é por porção ao homem. Só Moisés relatou isso, né? Só Moisés. Moisés, Abraão entendeu isso. Moisés, Noé. Homens que entenderam, assim, fabulosamente o mistério de Deus e que o Espírito de Deus conseguiu os revelar. E assim veio para Paulo, para João também, né? Mas assim, a gente fica com o necessário. Então o Espírito de Deus, ele é lâmpada, ele é luz, ele é vida, ele é restauração, ele é novidade, ele é fortaleza. Isso é o Espírito de Deus, Espírito Santo. Ele não é só para mim dar uns pulos e falar em língua. Não, isso é mover do Espírito. E a coisa é linda, mas não é tão banalizado, tão... A coisa está banalizada, irmão. Está banalizada, está bagunçada. Nós mesmos, nós não estamos falando de outros doidos, não, porque são doidos mesmo, estão doidos para lá, que sejam resgatados. Nós estamos falando da igreja, de nós, né? De banalizar, de preparar. Isso fala até doce, sabe? É muito bom assim. Olha, meus irmãos. E a gente fala meio doce. E aí todo mundo diz, nossa, olha a multidão, olha a maneira de falar, olha que coisa linda, é assim que tem que ser. Mas tem que ser dentro da verdade, dentro da orientação. Né? Jesus disse, sede mansos como uma pomba, mas astuto como uma serpente, quer dizer, ágil, quer dizer, atento. A serpente, ela fica... Por que Jesus deu essa esperteza para o homem? Esperteza, né? Assim, ela fica parada, ela fica esperando, ela espera o alcance do bote. Ela se prepara e ela espera o alcance do bote. Ela não dá o bote antes, porque perde em vão, é se esforçar em vão. Então ele diz, sede manso como uma pomba, quer dizer, parece bobo, mas não é. E astuto como a serpente, quer dizer, tem que estar atento, é atento, né? E o sacerdote jamais ele, para ser breve aqui, jamais ele entraria, pegaria a oferta, entraria, chegava lá e disse, Deus está aqui. Não, de jeito nenhum. Tinha toda uma preparação, porque Deus é detalhista. Né? Deus é assim, Deus é, na sua perfeição, ele é detalhista. Então, o sacerdote já vinha preparado, primeiro ponto. A preparação, primeiro. Então o crente tem que estar no Senhor 24 horas. Né? Não precisa virar cambalhota, não precisa nada, mas é adorando, glorificando, agradecendo pelo pão, pelo trabalho, glorificando. Às vezes vem lutas, né? A gente não vai dizer, não, a luta é bom, Senhor, mas a gente vai, Senhor, te louvo, Senhor, me livra, Senhor, teu amor. É assim, né? Em tudo dá graça, e por tudo a gente vai glorificar o nome do Senhor nas vitórias. Mas o que nos separará do amor de Deus? Deus separa a luta da vitória. Paulo separa a luta da vitória. E, né, o que nos separará do amor dele? Ele diz, não, agora mesmo na luta eu digo, Senhor, tu és o meu Deus. Agora, diz, Senhor, repreende esse mal. Entendeu? Há um equilíbrio na vida do homem de ser cristão. Há um equilíbrio. Então o pão de hoje é vida iluminada pela palavra de Deus. É o pão diário de hoje.
dessa oração. Então o sacerdote, já, quando ele, após ele fazer o seu sacrifício no altar no altar de sacrifício, e ele além de botar o animal, o cordeiro ajeitado, primeiro tinha uma posição para ele deitar, ele tinha que carinhar o animal. O animal não podia, não deveria berrar, não deveria ter medo. Então ele acalmava o animal, até isso, né? Você vê que coisa linda. Isso é lindo, irmão. Isso é relacionamento com Deus. Então ele botava o animal e acalmava, dizia, você pensa, calma, e o animal ia ficando calmo, amarradinho, ajeitadinho, posição certa, de em cima do altar. E agora ele oferecia aquele animal a Jesus, a Deus. E aí o sangue ele pegava numa bacia e aspergia com o isopo no altar. Sabe o que é isso? Sinalizando a redenção, que é uma palavra que a gente usa pouco, né? Redenção, que é pela remissão dos pecados. Então o sangue tem um segredo. O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus é o preço que é a cédula Colossenses, a carta aos Colossenses nos diz que é a cédula que paga os nossos pecados. É a cédula, o dinheiro. Você não chega com dinheiro no mercado, a gente chega com dinheiro e diz assim, olha, me dá aí um pão na padaria. Mas essa compra não podia ser com cédula de dinheiro humano, mas tinha que ser com a cédula do sangue. Então, o sacerdote já simbolizava a compra e a aspersão, aspergindo o sangue no altar. Por fora do altar ele pegava o isopo e ia jogando assim pelos lados, dizendo, Senhor, perdoa os nossos pecados. Coisa linda, né, irmão? Isso é coisa linda. Isso é coisa linda. E aí, após ele sair dali, quando ele fazia toda a aspersão, o animal já foi oferecido, ele ia até ao lado esquerdo a pia de bronze. Ele tinha que passar pela pia, ele não podia sair do altar, oferecer a Deus. Por isso que a nossa oferta, abre aspas, o nosso dízimo, a nossa oferta, a nossa vida com Deus, ela é regrada, porque não é de qualquer jeito. Né? As nossas orações, dobra o joelho, deita, agradece, levanta, agradece, coma, agradece, acaba de comer, agradece, porque a barriga está cheia. E a gente erra quando... São segredos, né? Segredo. Eu sou contador de segredos, não de história. A gente agradece quando senta na mesa, hora para comer, mas eu mesmo me ponho, a gente não agradece quando está com a barriga cheia. Já viu isso? E a gente, quando recebe a bênção de Deus, tem que agradecer, irmão. Senhor, obrigado, a barriga está farta. Jesus, obrigado, Senhor, tu abençoou. Obrigado, Jesus. Então, eu estou aqui para agradecer, para louvar, para glorificar. Essa é a vida do crente, é só isso. Diz assim, e o sacrifício do altar que o Senhor está falando? Isso foi até a vinda de Jesus 2000 anos atrás. Vai parar. Então, a partir disso, ele lavava as mãos e os pés. Quer dizer, ele tinha que estar com as mãos limpas, não mãos de sangue. Ele tinha que ter os pés limpos, não sujos da caminhada imunda. Entende? Você entende? Isso tudo é segredo, tá? E ele não podia vir da sujeira que ele fazia, dos pecados, da coisa. Então ele lavava os pés. E as mãos não podia estar mão de condenação, mão de pecado, mão de ódio, mão de maldade. Porque às vezes a pessoa não demonstra ódio, a pessoa é quietinha, mas já viu? Mas o coração está na maldade. Tá? Você vê a maldade. Então tinha que estar com as mãos limpas. E dali, ele passava para o átrio, para os átrios. Os átrios é um lugar chamado santo. Primeira etapa. Ele não podia ir para a segunda etapa, santo dos santos,
Então, os Atos do Senhor é dividido em duas etapas. Lindo isso, né? Eu não sou contador de história, eu sou contador de segredo. Ó, aí tinha dois ambientes. Um era chamado Lugar Santo e outro Santo dos Santos. Lugar Santo era para o sacerdote. Então ele entrava, e se ele estivesse bem, ele não ia ser fulminado nem ia morrer. Então ele teria que estar com as vestes, para todo esse serviço que ele ia fazer, antes dele vir para o pátio interior, ele já trocava as vestes, ele tinha uma veste especial. E na ponta das vestes tinha sinos e tinha corda amarrada. E quem estava no pátio exterior, para não ser morto, ficava de lá atento, com a corda na mão, e ia dando corda para ele. E ele, agora ele entrou no primeiro ambiente de Deus, lugar santo. E ali ele tinha mesa. Ai, Jesus, é tanta coisa, né? Eu falei que ia falar rápido, eu vou falar rápido. Aí tinha uma mesa, logo na entrada, ele entrava assim, olhava para o lado, tinha uma mesa. E nessa mesa tinha o pão, lembra o pão da remissão? Da Páscoa do Senhor. O vinho, o suco ali. E a mesa representa o lugar da comunhão, o pão, a remissão, o vinho, o sangue da remissão dos pecados. E tinha um chamado candelabro, com 7 hastes. 7 pontos. É muito longo dar sobre o candelabro uma aula aqui, mas eu vou, aos poucos eu vou dando. O candelabro feito de 7 hastes, uma haste central e 3 de um lado e 3 do outro. Você entendeu ou não? A palavra diz em Isaías capítulo 11, se não me falha a memória, os 7 Espíritos de Deus. Não é 7 Espíritos, 7 ação do Espírito Santo. E 7 é um número perfeito para Deus. Então, 7 hastes representa o número de Deus. Então, a haste central representa Jesus, 3 para um lado, 3 para o outro, 6 representa o homem. Então, o homem, lembra que Jesus disse em João 15, eu sou a videira, João 15? Não, João 15, eu sou a videira verdadeira. É João 15, se errar aí não tem problema não, é no Evangelho de João. Eu sou a videira e vós a vara. Né? Aquele que estiver enxertado em mim, né? A sua vara dará fruto. Então, a haste central é Deus, é Jesus. E as 3 hastes laterais, que tornam 6, é o homem enxertado nele. Você entende ou não? Por que o sacerdote entrava ali? E na ponta daquelas hastes tinha um fruto, chamado da amendoeira. Lembra da amendoeira? Vai longe isso, eu não vou dar essa aula hoje, mas tinha que ficar aceso em cima. Então tinha um pavio nela, embaixo tinha o óleo, o azeite, ele botava o azeite. E quando ele chegava, ele encontrava uma lareira em que ele tinha que, naquele altar da lareira, botar lenha, tirar as cinzas. E no candelabro ele acendia, ele botava azeite para manter aceso. Porque a palavra diz que para que a lâmpada de Israel não se apagasse. Olha que coisa linda. E ela tinha que ficar acesa, sabe? Porque o Espírito Santo, abrindo aspas, tem que estar aceso todos os dias, gerando vida em nós. É lindo, né? Bom, eu não vou dar essa aula agora que é longa. E nós vamos passar para o lugar. Depois dele ter feito tudo isso e ter orado ali na mesa, representando a comunhão de Jesus Cristo, ele já representou o Cordeiro. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Ele já apresentou o Cordeiro de Deus, que é o Cordeiro representado por Jesus, já aspergiu com sangue. Agora ele ali naquela mesa, ele não é que ele vai comer o pão, ele vai adorar. Ele está dando alimento a Deus. Você entendeu ou não? Eu estou te falando segredos. Ele vai adorar. Ele está dando o pão a Deus. É ao contrário de nós que recebemos o pão.
que é Jesus. Ele está dando pão a Deus. O alimento de Deus é a essência, a adoração que chega como aroma suave às suas narinas. Quem entendeu, não? Não? Nós vamos entender. E aí ele vai adorando, 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 até ele sentir que Deus se alimentou, se agradou da adoração. Esse é o pão que nós damos a Deus todos os dias que adoramos, e todos os dias, e a igreja, e a comunhão na igreja, e a adoração. Por isso que a gente não começa o culto na igreja sem primeiro adorar. Por isso que os levitas são os mais cobrados. Opa, não pode ficar com as coisas do mundo. Vamos aqui. Né? Os mais dedicados são jovens. E a gente tem um zelo por isso. Porque são os primeiros que abrem a porta do altar de Deus, no trono. São os levitas. Coisa linda, né? Ai, Jesus, aí vai tanto segredo. E aí, após ele, com a comunhão do Espírito Santo, fosse horas, fosse o dia inteiro, ele ia ficar. E eles ficavam com a corda lá, e ele ia se balançando, orando, adorando, glorificando. E aí ia o sininho fazendo blim, 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 blim. E eles lá fora, quem estava com a corda dizia para o povo, olha, fica tranquilo que Deus está recebendo. Ele está vivo. Deus está recebendo a nossa oferta. Olha, vai ter perdão para a gente. Eles ficavam tudo alegres. Uma vez por ano isso, uma vez só. Que ansiedade devia dar no coração do povo esperar um ano, que espera terrível, né? E aí ele ia batendo sino, batendo sino. Bom, agora ele sabe de Deus pelo discernimento que Deus aceitou. Então ele vai com muito cuidado, adorando, glorificando, ele vai passar para a segunda etapa, que é o lugar Santo dos Santos. Oh, aleluia! O Santo dos Santos. E aí ele vai chegar até a arca, não vou entrar em detalhes agora que não dá, eu falo amanhã o resto. E ele vai chegar até a arca, onde está a presença de Deus. Dentro dela está a vara de Arão, pedaço de madeira que floriu. Lembra do candelabro? Ou chamado pelos judeus menorá, em hebraico. Os frutos, que são a lâmpada que é mantida acesa, todos os dias, e não pode se apagar, não deve se apagar, é o fruto da amendoeira, representado na taça, da ponta do candelabro. Lembra da amendoeira? Lembra da vara de Arão? A vara de Arão foi a única que floriu, era uma vara chamada de álamo, é a amendoeira, a mesma vara, porque a amendoeira tem uma representação para Deus. E ele vem, ele com Jeremias e com todos, ele passa a amendoeira, né? Essa árvore. E ele vem também do Novo Testamento, em todos os lugares ele vem falando dessa árvore aos profetas e ensinando o povo. É coisas lindas. E aí o sacerdote agora está do lado da arca, ele vai do lugar santo do santo, ele vai adorando, vai dizendo, Senhor, recebe a oferta do teu povo, a minha oferta, aceita, Senhor, o perdão, o Senhor, o cordeiro, o sangue da aspersão, Senhor, e Senhor nos dá o pão de cada dia, está na mesa, o pão representa a ressurreição, nova vida, Senhor, o sangue, a remissão de nós, e ele vai chegando até a arca. E quando ele chega na arca, o Senhor agora é que vai lhe responder. Deus tem uma resposta para você hoje. Eu vou encerrar aqui e vamos orar. Deus tem uma resposta. Lâmpada, Salmo 119, um dos versículos que eu mais oro das minhas orações. Por quê? Porque lâmpada para os meus pés. Olha a profundidade, Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés, luz para os meus caminhos. Veja bem, ó, lâmpada, vamos detalhar, lâmpada, ó, ela tem que estar acesa. Luz para os meus caminhos, ela tem que iluminar o caminho. Lâmpada para os meus pés,
E primeiro, o pé é aonde leva o corpo, né? Onde o homem se desloca. É a estrutura, o pé é o alicerce do corpo do homem. Onde ele vai guiar o que a cabeça pensa. Mas os pés têm que ir, senão o homem cai. Os pés têm que ir. E aí diz, lâmpada para os meus pés, luz para os meus caminhos. Agora a luz tem que dar direção. Aí é que o salmista fala, é a tua palavra. Tua palavra. Então, se a palavra de Deus, hoje, a palavra, muitas coisas estão sendo pregadas ao contrário, irmão, nós temos que estar atentos. Jesus está dentro de Jerusalém, ele dá um grito. Ele dá um grito. Ele não fala escondido, não, dentro de túmulo, não. Ele fala para todo mundo ouvir, dando grito. E ele diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele diz, mata ele, que ele está dizendo que vamos matar esse homem, vamos matar esse homem. O cego. Lembra dos fariseus? Os fariseus estão dentro, é um grupo, está dentro. É um grupo que está dentro. Você entendeu, não? E ele diz, mata ele, mata ele. Ele está dizendo que é Deus, ele diz, eu sou o caminho. João 8, João 14, 6, perdão. João 14, 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai. Se não passar por Jesus, irmão, não tem jeito. Pode ser pelo Luiz tu não vai, pela bispa, pelo presbítero, pelo diácono, por ninguém vai, nem por Paulo, nem por João, nem por Pedro, nem por nenhum apóstolo, nem por nenhuma pessoa. Ninguém é santo, ninguém é divindade. Divindade e santo do santo é só ele. Você entendeu a verdade? Não, não entendeu não? Nós vamos ler de novo. Eu sou o caminho, a verdade, são etapas, e a vida. Ele para aqui não. Ele diz, ninguém vem ao Pai, senão por mim, Jesus Cristo. Você entendeu não? Você entendeu não? Então nós vamos orar agora. É através de Jesus, o Santo dos Santos, venceu, se apresentou aos seus discípulos e tem se apresentado a nós e a quem buscar. Ele se apresenta assim, ele tem formas de se apresentar, formas de maravilhas. Eu imagino Pedro doido em cima, correndo em cima do Monte da Transfiguração, que é chamado Monte do Umbigo, eu vou lembrar o nome depois. Tabor, Monte Tabor. É Monte do Umbigo. A tradução é umbigo. E ele começa a correr. Foi lá para orar e de repente ele olha e vê um homem em glória, vestes brilhantes, rosto reluzente. E ele começa a correr para lá e para cá. O que foi, Pedro? Diz Jesus. A glória diz para ele, o que foi, Pedro? Ele disse, eu estou vendo o senhor conversando com Moisés e Elias. Que isso, Senhor? Isso, o senhor está brilhando. Ele diz, calma, Pedro, eu estou só te mostrando a glória. Não conta para ninguém agora, não. É só para você ver que a glória está aqui, está presente. Você entende quem é Jesus? É a pessoa de Cristo, na pessoa encarnada, mas é o Pai e é o Espírito Santo, que é o Pai, Filho e Espírito Santo, nessa mesma pessoa. É o nosso Deus, sabe? Vamos orar. Esse é o segredo de hoje do pão diário. Você comeu? Comeu? Então, vamos nos alimentar do Senhor, da verdade. E conhecereis a verdade vos libertará. João 8,36. Né? Não, perdão, João 8,32. E João 8,36 é, se o Filho vos libertar verdadeiramente, sereis livres. Coisa linda, né? Só o Filho, mas está se falando daquele Filho que o cego de Jericó reconheceu. Zaqueu subiu na árvore para ver, que a mulher hemorrágica disse, eu só vou tocar na orla, não precisa mais.
vocês agarram ele aí de qualquer jeito. Não, vou só tocar. Tocar é diferente. Ela disse, eu vou tocar só na orla, tá bom, eu vou ser curada. Disse, aquele que Jairo, o publicano, ele vai até ele e o reconhece que só ele tem a libertação, a cura para a morte, que é Jairo. E aquela mulher chamada Maria Madalena, que era uma mulher adúltera, uma mulher que vivia perdida, ela se transforma ao ficar próximo a ele e fazer a obra dele. E ela se transforma e torna-se um vaso. A samaritana sai pregando quando vê a glória, vê a luz dele no seu rosto, nas suas palavras. Então, assim a gente vai vendo a glória de Deus. O aleijado que estava sobre a maca no tanque de Betesda sai correndo para o templo, para a casa dele, para adorar. Olha que coisa linda. O aleijado que desce numa maca dentro da casa da sogra, que diz por aí que sogra não é boa, e eu glorifico a Deus pela minha, que já descansou, que sempre amei, simplesmente na simplicidade do meu jeito, mas era como uma mãe para mim, mãe da minha esposa. Então a sogra recebeu o milagre dentro da sala, o aleijado se levanta e sai andando, né? Porque Jesus diz para ele que é mais fácil dizer para esse paralítico, levanta e anda, ou estão perdoados o teu pecado. O homem deu um salto e diz, eita, tô curado. É assim que vai acontecer com a gente. Você tem uma causa diante de Deus, eu estou aqui para profetizar, eu estou profetizando, não estou te falando nada mais que a palavra que você conhece. Eu não estou te falando nada mais, não estou aqui dizendo, não, porque eu penso assim, não, porque eu penso assim. Ideologia de homens, irmão, é até maligno. Religião é religação, é trazer a Jesus, não é trazer a homens, nem ideologia, nem pensamento. É Deus purinho, né? Eu brinco que é com mistura, que é para não faltar mistura na comida, né? Mas é sem mistura, entendeu? Sem ideologias, sem... Jesus foi limpo, sozinho, ele não levou ninguém para a cruz. Você não vê dizer que Jesus alguém morreu com ele, deu a mão, me ajuda aqui, vamos morrer nós dois juntos. Não, somente ele morreu, somente ele deu a vida, mas somente ele ressuscitou. Apóstolo, está falando que Lázaro não ressuscitou? Não, Lázaro ressuscitou para a vida comum. Mas a ressurreição final, ninguém ressuscitou, só Jesus. Eu falo isso sempre. E qualquer teólogo eu provo isso na Bíblia. Jesus ressuscitou da morte. Lázaro ressuscitou da morte carnal, da primeira morte que o apóstolo João fala, né? A segunda é que é perigoso, que é a morte eterna. Deu para entender, não? Então Jesus vai te entender, vai te esclarecer melhor. Ninguém ressuscitou da morte. Ninguém. Só da morte, a primeira morte carnal. Da ressurreição, não. Nem Lázaro. Que Jesus o ressuscitou e ele morreu. Ele não está andando por aí. Ele teve que passar pela primeira morte. A primeira morte é uma sentença, todos passam. Agora, a segunda morte, quem ressuscitar, deixa eu te contar esse segredo, quem ressuscitar da segunda morte, a palavra diz em Apocalipse 13, bem-aventurados são os que tiverem parte na primeira ressurreição. Tu não entendeu, não? Eu vou falar de novo. Bem-aventurados que tiverem parte na primeira ressurreição. E deixa eu te contar outro segredo. Não quero que muita gente ouve. Ele está por vir. Ele está para voltar. Essa vai ser a primeira ressurreição. Quem estiver no túmulo vai sair. Aí ressuscitou a segunda morte. Essa é a da ressurreição. É vida eterna. E os que estiverem vivos na igreja, de pé, né, acendendo lâmpada do candelabro, lembra do candelabro aqui? Botando luzinha, azeite, que é oração, é fazendo a obra, é dedicando, é glorificando, é adorando a Jesus.
E aí fica ainda fazendo assim com a cabeça, porque nós somos judeus espirituais, é corpo, alma, espírito, ô glória! A esses nem vai passar pelo dano da primeira morte. Mas a segunda já estará ressuscitada das duas, ele não volta mais à morte. Então, se Lázaro tivesse hoje aqui, talvez ele desejasse, ele disse, eu queria estar naquele dia, que ele dê aquela, de repente, vai ser como um ladrão, um piscar de olho, bum, saiu. Eu já tive essa visão, E depois eu falo ela, eu vou orar, Jesus, vamos orar. Deus de Abraão, ô Espírito Santo de Deus, ô Jesus Cristo, pão da vida, pão diário, que perdoa nossos pecados, Senhor, que temos falha, que somos santificados a cada dia, que somos buscando a Tua presença, a Tua graça, a Tua misericórdia. Ajuda, Senhor, a humanidade. Eu quero orar agora por Jerusalém, Senhor, por Israel. Haja paz em Jerusalém, haja paz no Teu povo, haja paz no Teu povo em toda a terra. Somos, Senhor, Teu Israel, Senhor, assim como Tu chamou a Jacó, Senhor. Tu és agora meu Israel e não é mais Jacó. Somos, Senhor, chamados em Cristo Jesus, Israel de Deus. Senhor, vai cuidando, Senhor, de todos os que te servem na terra, independentemente da Igreja Missão Evangélica Porta para o Céu, Senhor. Cuida, Senhor, de cada pastor, de cada, Senhor, servo teu, de cada ungido, independente de denominação, independente, Senhor, que são os que servem com o coração, Senhor, os que querem, Senhor, obedecer, os que querem fazer o bem. Senhor, alcança, Senhor, em cada canto, alcança os que estiverem nos leitos, nos hospitais, até aqueles que ainda não te conhecem, Senhor, mas que têm orações dos seus, Senhor, é mãe, é pai, é pessoas pedindo por alguém, Senhor, está diante de ti com salvas de ouro. Faz esta obra, Jesus, eu te peço, ó Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. A tua promessa, ela está viva, Senhor. Agora não levamos mais um cordeiro ao altar, porque tu estás no altar que é o nosso coração, porque tu estás à destra do Pai, que venceste, venceu e é mais do que vencedor. Eu declaro cura, libertação. Visita a Ideli, visita o Mário, visita, Senhor, a todos que são pedidos, aos doentes, enfermos, em UTIs, em estado de morte, em estado de socorro, em notícias que já te foi dada, olha, o câncer vai matar, vai não, Jesus, porque tu é vida. Nós declaramos vida, ainda existe vida. Agora ainda existe, tu ainda estás, Senhor, agindo na terra, tu ainda está com teu amor, com a tua misericórdia. Estende, Senhor, a vida, limpando, tirando, Senhor, todo mal, toda enfermidade, toda perturbação, tudo aquilo que tem tentado contra o povo na terra. Senhor, eu declaro a tua bênção, Senhor, da provisão, abre as portas, Senhor, prospera, glorifica o teu nome. Ó Deus de Abraão, a tua bênção enriquece e não acrescenta dores. Senhor, te servir é melhor do que errar, é melhor do que se perder por esse mundo. Ó Santo de Israel, alcança o teu povo, Senhor, e os quatro cantos da terra, para que, Senhor, possa, Senhor, todos aqueles que vão desfrutar da tua ressurreição, da vida eterna, para a glória do teu nome, em nome de Jesus, amém? Que Deus te abençoe, desculpa eu te prender, eu falei que era 10 minutos, Jesus. Vigia, Jesus. Graça e paz a todos. Amanhã estarei aqui às 10 horas e com o culto de amanhã às 20 horas, na rua Murilo Furtado 849. Te convido, é presencial. Tem uma live, mas tem um presencial, irmão. Tá bom? Deus abençoe, fique na paz. Olha, a paz a todos. E missionária Heloísa, glória a Deus com a tua presença. Bispo Dário, pastora Vera, e tantos aí. E, meus amados, eu não consigo ver tudo aqui. Conforme vai glorificando o nome de Jesus aí, abençoando a todos que participam. Deus abençoe pastores, professores, todos que participam dessa live. Todos glorificam o nome do Senhor. É palavra, eu dei só palavra e dei só o que está escrito na verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Deus abençoe. Não se esqueça, a bênção de Deus e a orientação de Deus. Ore a Deus para você votar. E fique em casa dizendo que não vai votar, não. Para com isso.
Isso está errado. Crente, crente cumpre a lei, mas faça as coisas com sabedoria. Deus te abençoe. Paz do Senhor Jesus para todos.